Olá, futuros aprovados do concurso Ministério Público do Rio Grande do Sul Técnico. Eu sou a professora Maria Alice e eu trouxe 10 questões do Instituto OCP para nós ficarmos mais familiarizados com a banca e, junto disso, treinarmos os principais tópicos que caíram no último edital. Como assim? A última prova que nós tivemos, a banca que elaborou foi o próprio Ministério Público. Agora a gente tem uma novidade, vai ser o Instituto OCP. E aí, o que esperar? Nessas 10 questões que eu selecionei a dedo, cada uma para vocês, eu busquei o que foi o perfil do Ministério Público junto com a forma que o Instituto OCP busca trazer para os alunos. Não foram as questões mais difíceis, eu busquei questões fáceis e intermediárias, tem duas um pouquinho mais complicadas, com a intenção do quê? De que vocês se familiarizem e junto disso já aproveitem para fazer uma revisão. Detalhe, que eu recomendo para vocês, que nesse momento vocês sentem-se, acomodem-se, peguem aquele chimarrão, aquele mate bem bom e assistam a aula com anotações. O que vocês vão fazer em um momento posterior? Sério, façam isso. Terminou a live, vocês vão ficar com o material. Live não, essa aula. Terminou, ficam com o material, façam vocês os 10 exercícios sozinhos. Combinado? Temos esse pacto? Sim, professor, vocês vão fazer isso, ó, vou jogar uma praga em vocês. Quem fizer isso vai ser aprovado. Sabe aquelas publicações que às vezes a gente encontra no Instagram? Quem curtir isso daqui vai ganhar 1 milhão ou vai... Então é mais ou menos isso a ideia, pessoal. Tirando a brincadeira, façam isso. Joia, as duas primeiras questões são bem mais tranquilas, então vamos começar de uma forma bem light. Ah, mais um aviso. Quem, porventura, está com o celular do lado, não quer o celular na aula. Ah, professora, mas eu só dou uma espiadinha. Não façam isso. Deixem esse momento, curta essa aula, para que vocês fixem nessa aula. Tentem não ficar com distrações. Vocês vão perceber o quanto que isso muda. Acreditem em mim. Deixem o celular de lado, deixem longe, para vocês nem caírem na tentação de olhar, de dar aquela espiadinha. Venham comigo e vamos agora, assim, ó, 1 horinha passa voando para aprender um pouquinho de matemática. Começando com a primeira questão, que aqui deu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi um sinal do universo. Primeira questão, nós temos assim, então essa é uma questão mais recente, 2019, que caiu para a lista do IBGE. Em um bairro de uma cidade, existem 10 casas numeradas de 1 a 10. 2 pessoas visitaram algumas dessas casas para divulgação de um novo produto no mercado. Sabe-se que a primeira pessoa visitou as 10 casas de número ímpar. E a segunda visitou as casas cuja numeração era um número par e divisor de 8. Dessa forma, as casas que não foram visitadas foram as que possuem as respectivas numerações iguais a um problema bem fácil. Esse problema a gente tem que ganhar. Será que vai cair na minha prova? Não sei se dessa forma, mas é um conteúdo, isso é o quê? É números inteiros irracionais. As últimas provas que nós tivemos, tanto para a gente quanto para a secretária de diligentes, que agora é um cargo só, de 5 questões, 3, 4 buscavam números inteiros irracionais. Vão ser questões nesse estilo. Que, por exemplo, essa questão busca o quê? Que o aluno saiba o que são divisores de um número natural. Básico, saber o que é um divisor. E, além disso, claro, uma mínima interpretação. Galera, o que é um divisor? Eu posso falar que o 20 é um divisor do 10? Sim ou não? Não. 20 não é um divisor do 10. 20 é um múltiplo do 10. Então, o 2. 2 é um divisor, o 20 é um múltiplo. 20 é? Ou 2 é? É. Por quê? Porque é um número que, quando eu dividir, dividir, não sobra resto, ou o resto é 0. Isso é ser divisor. Quando eu faço 10 dividido por 2, eu fico com 5, número inteiro.
Portanto, o 2 é um divisor do 10. Lembrando que todo número tem uma propriedade nos divisores que é: todo número é divisível por 1. Qualquer coisa dividido por 1 dá 1. 10 dividido por 1, 10. E todo número é divisível por ele mesmo. Não esquece. O 10 dividido por 10 é 1. Tanto que isso é característica dos números primos. Eles só são divisíveis por ele próprio e pelo 1. Dito isso, galera, o que nós vamos fazer? Então, vamos contextualizar essa informação sobre os divisores com a historinha que nos foi contada nesse problema. Eu tenho 10 casas de 1 a 10. Como 10 é um número pequeno, dá pra gente ilustrar aqui. Então, eu vou pôr, vou enumerar para ficar mais fácil. No dia da prova, não organizei bem. Eu não iria enumerar do 1 ao 10 e depois eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz sem esse critério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que o problema nos disse? Que existem duas pessoas que vão visitar essas casas. Ela não deu nome, eu vou dar um nome. Eu vou falar que uma das pessoas se chama A e que a segunda pessoa vai se chamar B. Professora, por que A e B? Porque é mais fácil, chamem do que vocês quiserem, só para tornar mais fácil a compreensão. Aí, qual é a regra? Dessas 10 casas, o problema me diz que uma dessas pessoas visitou todas as casas, eu até pintei para vocês. A primeira pessoa visitou as casas de número... Caneta não está funcionando. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Depois a gente vai ter que ver essa caneta que não está funcionando, mas aqui eu não preciso. A primeira visitou as casas de número ímpar. Então, tudo que for ímpar aqui, eu vou colocar A. A e A. Beleza. Primeira informação. Segunda informação é que a segunda pessoa, que nós chamamos de B, visitou todas as casas pares e divisível por 8. Aqui entra o ponto. Eu saber o que é um número divisível. Vem comigo. O 2 é divisível? É um divisor do 8? Sim. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a casa 2 foi visitada pela pessoa B. A casa 4 também. 8 dividido por 4, 2. Agora, a casa 6 foi visitada pela pessoa B? Não, porque o 6 não é um divisor do 8. 8 dividido por 6 dá um número com vírgula, portanto, o 6 não foi visitado nem pelo A nem pelo B. O número 8, sim, o número 8 foi visitado pela segunda pessoa, porque o 8 é um divisor do 8. E o 10 é claro que não, porque é um número maior, inclusive, que o próprio 8. Dessa forma, o que o problema quer saber? Quais casas não foram visitadas por nenhuma dessas duas pessoas? Quais casas não foram visitadas por nenhuma das duas pessoas? A casa 6 e a casa 10. Com isso, nós ficamos com a alternativa C, bem básica. Pessoal, o que eu chamo a atenção? Então, eu coloquei para vocês, saber divisor e formas de resolver. Posso fazer dessa forma, que aí é bem mais demorada, já fiz a explicação, que não é a forma indicada no dia da prova de vocês. Como que vocês devem fazer uma questão como essa? Se ele me diz que a casa que não vai ser visitada, ele quer as casas que não foram, o que isso significa? Que o número de 1 a 10, ou o número entre as alternativas, não pode ser 3 coisas. Que coisas são essas? O número não vai poder ser, vou escrever aqui, par.
Porque a primeira pessoa visitou todas as casas pares. Se o número é par, ele não pode estar aí. Qual é o segundo critério? O número, desculpa, não é ímpar. Troquei. A primeira pessoa visitou todas as casas ímpares. Portanto, o número não pode ser ímpar. E a segunda pessoa, quais eram? Tem que ser um número par e duas coisas. Divisível, ou divisor, vou pôr assim, do 8. Então, o número não pode ser par e, ao mesmo tempo, divisível, ou divisor, do 8. Se em vez do 10 ele tivesse posto para nós que eu tenho casa do 1 ao 50, eu não vou ficar fazendo 1, 2 até o 50. O que eu vou fazer? Eu vou para as alternativas e olho. Vem comigo. Na letra A, quem é a resposta? 2 e 10. Poderia ser a letra A? Claro que não, porque ele me diz que ele quer a casa que não foi visitada. E se a primeira pessoa, a segunda pessoa, B, visita casas pares divisível por 8, o 2 é par e é divisível por 8. Não pode ser A, elimina. B, 4 e 10, mesma coisa. Se a pessoa B visita casa com números pares e divisível por 8, e divisor do 8, não pode ser. A letra C é a nossa resposta. A letra D também não, porque a casa 2 é par, é divisível por 8. E a letra E, o 4 e o 8. Pior ainda. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Olhem, usem as próprias alternativas, sem precisar ficar fazendo todo esse passo a passo. Essa foi a primeira. Segunda, então eu tenho assim, a fração, essa, como o próprio nome já diz, traz o quê? Frações. Estava lá no último edital. Como vocês podem se deparar com um problema que traga frações? Pode ser algo bem objetivo nesse estilo. O que eu preciso para acertar essa questão que me pergunta? A fração 477 sobre 19 está compreendida em qual intervalo numérico? O que era o propósito dessa questão? O propósito dessa questão era uma coisa só. Era buscar, identificar se o aluno sabe fazer a mudança de número decimal para fracionário e de fracionário para decimal. A banca pode me cobrar desse jeito? Sim, mas também pode me cobrar do modo contrário. E eu trouxe, inclusive, 2 questões nesse estilo, porque o Instituto OCP gosta disso. É certo que vai cair esse tópico aqui em frações? Não, quem me dera se eu soubesse. Mas o Instituto gosta dessa jogadinha, que eu vou pôr aqui no quadro, de mudança. Antes de resolver o problema, que também não é nem um pouco difícil, eu imagino que muitos de vocês já resolveram, estão achando a aula barbadinha, fácil, já estão com vontade de pegar o celular, mas vocês não vão fazer isso. Vou mostrar para vocês a mudança. Deixa eu tomar água aqui e testar agora se está funcionando a caneta. Não está. Muito bem. Número decimal para fracionário. O que é isso? Isso é, na matemática, eu posso representar o mesmo valor na forma decimal ou na forma fracionária. Por exemplo, na forma decimal, eu posso colocar o 5. O que é decimal? Decimal seria os números normais, com vírgula. Porque 5 ou 5,0 é a mesma coisa. 5.
Se eu quiser representar esse mesmo número na forma fracionária, eu posso, por exemplo, colocar 10 sobre 2. Por quê? Porque 10 sobre 2 é 5. É a mesma coisa. Forma decimal, forma fracionária. Tá, aqui é fácil, porque todo mundo sabe que 10 dividido por 2, isso daqui é divisão, né? A fração é divisão, 10 sobre 2 é 5. Mas tem números que não são tão óbvios. Por exemplo, o número, vamos ver, aqui, 1/4. E aqui eu já vou dar a resposta do problema. Se eu quiser saber quanto que 1/4 equivale na forma decimal, se eu não me der conta que 1/4 é 0,25, como que eu faço para chegar? Eu faço 1 dividido por 4. É assim que a gente transforma uma fração em número decimal. Ó, 1 dividido por 4. O 1 é menor que o 4, por isso eu tenho que pôr o 0, para pôr um 0 aqui. Agora eu posso. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2. 2 vezes 4, 8 e sobrou 2. Como eu já coloquei 0 e a vírgula, eu posso descer mais um 0. E aí vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Demonstrei para vocês o porquê que 1/4 é, ficou toda amassada aqui, 0,25. Como que eu sabia? Eu gosto muito de relacionar com dinheiro. Pensem, R$1. Se a gente for dividir por 4, quantas moedas, ou melhor, moedas de que valor nós precisamos para juntar R$1? Eu vou precisar 4 moedas de 25 centavos. Por isso que 1/4, R$1 dividido por 4, 25 centavos. Se agora eu quiser esse mesmo número, o 0,25, passar para a forma fracionária, como é que eu faço para chegar nesse 0,25 no 1/4? Agora vem uma regrinha que talvez alguns de vocês já esqueceram ou não saibam. A regra é assim, ó, presta atenção, depois vocês anotam. Eu coloco o traço da fração no numerador. Numerador é o que vai em cima. Eu coloco o número sem a vírgula. No numerador, o número sem a vírgula. No denominador, embaixo, o 1 mais tantos zeros quantos forem as casas depois da vírgula. O que é isso? Olha depois da vírgula. Quantas casas eu tenho? Eu tenho 1, 2, ó. Então, eu vou pôr 2 zeros aqui. Eu transformei o 0,25 decimal em um número fracionário. 25 sobre 100. Tá, professora, mas não é 25 sobre 100, é 1/4? Sim, porque essa é a fração não simplificada. Inclusive, isso é cobrado em uma próxima questão. O que é uma fração, um múltiplo e uma fração que a gente diz irredutível, ou seja, a fração base, ela que originou as demais. O 25 sobre o 100 eu posso simplificar. Por o quê? Por 25. Porque os dois números são divisíveis por 25. Ó. E aí? Quanto que é 25 dividido por 25? 1. Quanto que é 100 dividido por 25? 4. Tchan, 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 tchan. Demonstrei para vocês o porquê que o 0,25, na verdade, é 1/4. Sempre, qualquer número, se vocês tiverem que fazer essa mudança, vocês façam isso. Usem a regra, copiem o número no numerador sem vírgula, denominador 1 mais tantos zeros quantos forem as casas depois da vírgula e simplifique. Vocês vão chegar na fração que originou o número decimal. Depois dessa explicação, vocês já, com certeza, resolveram, até vocês já teriam resolvido essa questão.
que eu tenho que fazer? Transformar essa fração em um número decimal. O que a gente vai fazer? Vai dividir o 477 por 19. Caso alguém esteja um pouquinho capenga na divisão, vou fazer com vocês. Bora fazer essa divisão. 477 dividido por 19. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor número que dê. Então, é o 47 que eu vou dividir pelo 19. Quantas vezes o 19 cabe no 47? 2. Porque se for 3, passa de 47. 19 vezes 2, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 12, mais 1, 3, 38. Aí eu faço 47 com menos 38, eu fico com 9. Agora eu vou descer o 7. Quantas vezes o 19 cabe no 97? 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5. Com 4, 95. E sobrou 3. 3 é menor que o 19, então eu preciso colocar vírgula para vir o zero aqui. Quantas vezes o 19 cabe no 30? Uma vez só. E assim por diante. Agora já tá bom, não preciso finalizar, porque já tenho uma casa. Vai dar 25,1 alguma coisa, que nos leva à alternativa C. É um valor entre 25 e 25,5. Todos os demais valores, nenhum se encaixa. Segunda questão que eu trouxe para fazer essa diferença, essa revisão entre número decimal e fracionário. Viu que eu combinei com vocês? Tudo bem tranquilo até agora. Essa próxima questão, ela já é um pouquinho mais difícil. Ela cai o quê? É uma questão sobre porcentagem. Porcentagem eu chamo a atenção, porque muitos alunos dizem qual é o conteúdo em raciocínio lógico matemático que vocês mais gostam. O que é a resposta? Porcentagem. Porque a gente acha que porcentagem... A gente acha não. A porcentagem é um conteúdo mais do nosso dia a dia. Lá no Super tem, sei lá, 10% de desconto. É algo que todo mundo tem um contato maior. E o que nós conhecemos, nós achamos mais fácil. Só que a banca, e as bancas no geral, também sabem isso. Então, vocês não imaginam que vocês vão se deparar com uma questão fácil, óbvia de porcentagem. Assim como às vezes a gente acha que regra de 3 também, regra de 3 eu domino porque é fácil. Calma aí. A banca sabe que vocês já têm uma maior facilidade, então eles vão complicar. É uma questão insuportável? Não. Mas é uma questão um pouquinho mais difícil. É o que acontece aqui. Terceira questão, então. Eu tenho assim. Um produto da marca A custa 5% a mais que o mesmo produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9, então eu quero saber qual é a porcentagem que o produto da marca A custa a mais que o produto da marca B. O que vocês não podem pensar aqui? Vocês não podem cair na tentação de pensar. Se o produto da marca A teve um aumento, né? Deixa eu ver, custa 5%. E aí ele tem mais um aumento de 9. O que eu não posso fazer? O 5 mais o 9. Se eu somar 5 com 9, eu chego no 14, marco a letra C e não é C de certo, é C de cair na pegadinha. Não é isso. Então, fiquem bem claro para vocês que eu falar um aumento de 9% não é, ou, por exemplo, um aumento de 9 seguido de um aumento de 2 não é um aumento de 9 mais 2, 11. Não, porcentagem não funciona dessa forma. Porcentagem é uma multiplicação que eu faço sobre um valor. E quando são multiplicações, porcentagens de porcentagens, é uma coisa sobre a outra.
sei se vocês entenderam, mas o que eu quero dizer não é somar o 5 com 9. Um aumento de 5 e um aumento de 9 não é, nem de longe, 5 mais 9. Como eu resolvo isso? Uma forma, eu posso fazer por acréscimos e descontos sucessivos, que, aliás, é algo que eu aposto que vocês vão se deparar, tá? Anotem aí. Aposto que vocês vão ter uma questão na prova de vocês sobre descontos e acréscimos sucessivos. Mais ou menos nesse modelo. Não vou resolver da forma de descontos e acréscimos sucessivos. Os nossos alunos, a gente já está trabalhando isso no curso, eu já resolvo, ou melhor, na próxima aula a gente vai trabalhar com descontos e acréscimos sucessivos. É um conteúdo assim, ó, Instituto já cobrou várias vezes, no último concurso que teve, caiu. É algo, são aquelas questões assim, um aumento de 5 seguido de um aumento de 10, é a mesma coisa que um aumento de 15. É esse modelo. Existe uma forma de resolver que se chama por fator multiplicativo. Fechando esse parênteses bem grande que eu fiz explicando esse conteúdo, como nós vamos resolver essa questão? Eu posso resolver, primeiro ponto, como ele só me traz percentuais, fica mais fácil se nós simularmos um valor. Então, eu tenho um produto A e um produto B. O exercício me diz assim, que o produto A custa 5% a mais que o B. Qual é o número mais fácil do universo para a gente trabalhar com porcentagem? 100. Se esse custa 5% a mais que o B e ele não me deu valores, eu vou atribuir um valor para ter uma noção, para ter um número. Eu vou atribuir o 100 e o A vai custar 105. Parece que assim se torna menos abstrato. Eu tenho um produto A e um produto B. O produto A custa 5% a mais que o produto B. Joia! Aí o problema vem e me diz assim, o que aconteceu? Se eu acrescentar 9% no produto A, então é 105 mais 9%. Qual é a diferença do valor do produto A em percentual para o produto B? O que eu tenho que saber? Quanto que é 105 mais 9%? Como que eu posso fazer essa soma? Soma de um número decimal com um percentual. Posso resolver isso de colocar aqui do lado. 3 formas. A primeira forma, coloquei aqui para vocês. Vocês podem fazer por linguagem matemática. O que é linguagem matemática? É eu escrever isso na matemática para ter o cálculo. Linguagem matemática, viram que difícil? 105 mais 9% é 150 não. 105. 105 mais, 9%. Como é que eu escrevo 9%? É 9%. Isso é linguagem matemática. É eu escrever 9%. Assim, isso é 9%. Professora, dá para fazer isso com todos os números? Sim, esse porcento é dividir por 100. Então, é 105 mais 9%. E acabou? É só isso? Não, né? É 9% do 105. E, professora, já não entendi por que eu tenho que repetir o 105. Olha, eu até poderia explicar, mas aí a aula vai ficar longa e a gente está só numa resolução de questão. Então, nesse momento, meu filho, minha filha, engole. Não é o... Se eu pôr o 105 mais 9 sobre 100, eu estou dizendo que é aquele valor mais 9%, mas não é. É 9% do valor que eu tinha. Na matemática, vezes. É 9% dos 105. E aí a gente vai ficar com 105 mais
faz essa multiplicação. 9 vezes 105, eu fico com 945 dividido por 100. Dividir por 100 é voltar duas casas. Então, fica 105 mais 9,45. O que é esse 9,45? É o que teve de aumento. Os 9% sobre os 105 geram 9,45. Quando eu somo 105 com o 9,45, eu fico com o 114,45. Então, o meu produto A, com esse aumento de 9%, ele vai custar 114,45. O exercício quer saber qual a diferença entre o produto A e o produto B. Quanto que é? É G? 14,45. 114,45 para 100 dá 14,45, ó. Letra D. Essa é uma forma. É a única? Não. Eu disse para vocês que nós temos, ó, 3. Essa é a linguagem matemática. Vou apagar agora e vou mostrar quais seriam os outros caminhos para vocês. Um segundo modo é resolvendo por regra de 3. Vocês adoram, né? Eu também gosto. Regra de 3, como eu faço? Eu faço que o 105, usa esse número, ele é o preço normal, ele é os 100%. O que acontece? Eu tenho um aumento de 9%, então não é mais 100, vai passar a ser 109%. É o que eu quero descobrir em que valor vai se transformar. 105 é 100%, é o valor normal. Um acréscimo de 9, ele passa a valer 109%. X. Quando eu faço essa multiplicação, 105 vezes 109 dividido por 100, eu vou chegar, mais uma vez, no 114,45. O que significa que eu tive de aumento 14,45. Mas ainda tenho mais uma maneira de resolver por regra de 3. Olha só. Que eu sei que alguns de vocês vão falando e acompanhando. Quero dizer, eu imagino, né? Então, quem de vocês não pensou em fazer assim? 105, 100%. Agora ergue a mão. Ninguém está olhando, pode erguer a mão. Colocar aqui o 9%. Não pensaram em fazer isso? Sim, sei que alguns pensaram. Estava certo ou errado? Certo. O que muda quando eu coloco 9%? Eu não vou ter o valor total. Eu não vou ter 114,45. Se eu só colocar o 9%, eu só vou saber quanto que foi o aumento. Mas aí, cuidado, porque ele vai me dar só o valor de 9,45. E aí vocês têm que se dar conta, nem tinha essa hipótese, que a diferença não é 9,45. Que a diferença já, porque o outro vale só 100. Então, era os 5 com os 9,45. Mas, de igual forma, se eu me der conta, eu chego no 14,45. 9,45 mais os 5 que teve antes. E ainda eu posso fazer por fator multiplicativo. Aqui eu chamo a atenção. Quem é nosso aluno, vocês vão adorar aulas de fator multiplicativo. E se vocês não adorarem, sinto muito, porque é uma aula importantíssima. Volto a repetir, acredito que isso vai ser cobrado na prova de vocês. Olha só, agora até eu já estou ansiosa para... Já pensou? Aí cai, vocês vão... Que bom que eu estudei. O que o fator multiplicativo me diz? Ele serve para eu calcular acréscimos e descontos sucessivos. É uma fórmula na qual o aluno coloca o valor vezes o acréscimo ou o desconto, sempre com o 1. Se for acréscimo, é 1
mais o acréscimo. Quando são descontos ou acréscimos sucessivos, a gente vai multiplicando esse valor. Então, vem para cá. Valor mais 1 mais o acréscimo. Tá, aqui vocês não vão conseguir entender bem, mas pensem que é uma amostra grátis do que seria a fórmula. Quanto é o valor? O valor, como a gente tirou do percentual e colocou o número, nosso valor é o 105. Vezes, como é acréscimo, é 1 mais. Acréscimo de 9%. Não posso colocar por cento, eu tenho que colocar o número. Quanto que é 9%? É o 9 dividido por 100. E quanto que é o 9 dividido por 100? Dividir por 100 é voltar 2 casas. Então, é 0,09, ó. Voltar 2 casas. 1, 2. Pronto. Quando eu faço o 105 mais 1,09, desculpa, não é mais, é 105 vezes 1,09, eu chego no resultado de 114,45. E aí eu me dou conta que o aumento foi de 14,45. Fator multiplicativo. Agora, como é que eu poderia fazer isso daqui sem usar o valor? Juntando os dois acréscimos. Aí seria assim, ó. Que valor eu tenho? Qual era o valor inicial aí que o exercício me fala? 100? Não, ele não me falou valor nenhum. E agora? Deixa sem valor, eu não preciso. Eu venho só para cá. O que a fórmula me diz? Que eu tenho que fazer 1 mais. 1 mais. O primeiro acréscimo é de quanto? Como eu não juntei valor, ó, o primeiro acréscimo é de 5. Ele custa 5%. Então, vai ser 1 mais 0,05. Que fator multiplicativo eu faço? Ó, fator multiplicativo, eu multiplico. Qual foi o segundo acréscimo ou desconto? Foi um acréscimo, então é 1 mais. Agora foi um acréscimo de quanto? 9%. 0,09. Isso significa que eu vou ficar com 1,05 vezes o 1,09. Quando eu faço essa multiplicação, sem ter número nenhum, mais uma vez eu chego no 14,45, que é o que passou do 1. Passou quanto? 14,45. Isso é fator multiplicativo. A gente pode juntar acréscimos com descontos sem ter valor nenhum, só trabalhando com os percentuais. Fechamos a terceira. Quarta questão. Essa questão, ela é assim, ó, é um passinho, quase que uma continuação da terceira. Essa questão traz o quê? Ela envolve razão e proporção e, junto disso, porcentagem. Eu tenho, é correto afirmar que, várias alternativas, ó. O que eu vou fazer? Ou melhor, vou devolver essa pergunta para você, que está assistindo. Caiu essa questão, como que tu resolve? Tem muito aqui. O que a gente tem que fazer? Testar as alternativas. Mas então, por que eu coloquei essa questão se é só testar as alternativas? Será isso vocês saberiam fazer sozinho? Precisavam estar assistindo essa aula? Sim e não. Porque existe o aluno que vai testar essas alternativas levando 1 ano e meio, fazendo conta por conta, que não é o caminho. E existe o aluno, igual a vocês, que é o que vocês têm que estar, ó, tem aquele clique, que a gente vai eliminar de cara o que eu não preciso fazer o cálculo para perceber quais eu posso eliminar.
Ah, professora, eu não sou bom com números porque eu sou lado direito. Não vem me dizer que olhando para esses números eu vou eliminar. Vai sim. A gente não precisa ser da matemática. Eu sei que muitos de vocês, inclusive uma aluna comentou comigo que várias amigas que têm a mesma formação, não vão prestar esse concurso por ter raciocínio lógico. Olha que absurdo. Pessoal, o que eu trabalhei com vocês até agora é algo que vocês precisam assim ter, nossa, domínio sobre o número, sobre a matemática? Não. E vocês não precisam ser nem um gênio da lâmpada para perceber qual dessas alternativas não é a resposta certa. Vou analisar com vocês e vocês vão depois, pelo menos eu espero, que depois que vocês terminem, vocês façam assim, até que ela tinha um pouquinho de razão. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Letra A, uma por uma. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 0,89% de 400 é igual a 356. Criatura do céu, olha para cá. 0,89% não é nem 1%, tá? Se fosse, quanto que é 1% de 400? 1% de 400 é, ou melhor, são R$4. Aqui é 0,89 de 400. Pode ser R$356? É claro que não. Então, eu preciso fazer algum cálculo? Não, eu preciso ter neurônios. Não tenho que ter só um fio que liga as orelhas. A letra A, o que a gente faz? Ó, elimina, já era a letra A. A minha seta não está funcionando. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tentar fechar aqui. E abrir de novo para ver se agora volta a funcionar. Caneta. Não. Caneta não quer cooperar com a nossa aula. Então, a letra A, ó, eliminem. Vou fazer assim, vou colocar aqui do lado, já que não está funcionando aí. Letra A, eliminamos. Vamos para a letra B. A gente tem que 1.700% de 18 é igual a 30.600. Vem comigo. Quanto que é 1.700%? É 1.700%. Linguagem matemática. É eu transformar em uma forma que eu consigo calcular. O D na matemática é, na porcentagem, vezes 18. Tem uma multiplicação de frações. Quando não tem nada, tem um. Multiplicação de frações, eu posso simplificar qualquer numerador por qualquer denominador. Eu vou cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Olha o que sobrou. Sobrou o 17 vezes o 18. Tenho que fazer essa conta só se eu for, não vou falar palavra feia, só se eu for muito pateta, porque 17 vezes 18 vai dar 30.600, não, né? Não preciso ter dotes super matemáticos, não precisa ser filha do Einstein com sei lá quem, para perceber que é claro que não. Não sei, e nem quero saber quanto dá o 17 vezes o 18, mas com certeza não dá o 30.600. Elimina a letra B. Vem para a letra C. A letra C nós temos 1/5 de 1.000 corresponde, é igual a 25% de 1.000. Ele está querendo me dizer que 1/5 do 1.000 é igual aos 25%.
25%, vocês sabem, é 1/4 do 1000. Então, 1/5 é a mesma coisa que 1/4? Não! Tá, professora, mas eu não sabia que o 25% era 1/4. Sou do direito, desculpa, não tenho que saber isso. Tá bom. Então, se tu que é do direito não sabia que o 25% era a mesma coisa que 1/4, faz aquilo que eu combinei. 1/5, ou eu divido 1/5 aqui e multiplico para ver. Ou eu posso fazer assim, ó. 1/5 do 1000, eu tenho que saber se é igual a 25%. Como que eu transformo isso daqui, ó? 25% do 1000. 25% eu posso simplificar. Simplificar é reduzir. Eu vou simplificar por o quê? Sempre para achar a menor fração possível. Eu vou simplificar pelo próprio 25. Então, eu fiquei com 1/5 vezes 1000 é igual a 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Tchan, 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 tchan. 1/5 não é igual a 1/4. Professora, não sei simplificar. Então, eu sugiro que vocês estudem, que vocês busquem alguma videoaula, que vocês sejam nossos alunos para aprenderem a simplificar. Porque isso é super fundamental, é bem importante mesmo. E aproveitando, no fim da aula, vocês vão ter um cupom de desconto especial para adquirirem o curso preparatório do técnico. Então, esperem, lá no fim da aula eu vou divulgar para vocês esse cupom. Aguenta firme. Simplificação, que eu comentei com vocês. Esse 25/100, vocês nunca vão ter uma alternativa, vocês nunca vão chegar na resposta trabalhando com esse valor. Vocês têm que saber simplificar. Simplificar é achar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Deixa eu apagar aqui e aproveitar. Só vou fazer esse comentário, que é importante. E mesmo quem já sabe, nunca é demais. Depois eu já volto para a questão. Que, aliás, a gente já eliminou a letra C. Ó, era o 25/100. Quem não percebeu que os dois eram divisíveis por 25, eu posso pensar outro número que divida ambos ao mesmo tempo. Quem veio na cabeça de vocês? Na minha veio 5. Então, eu vou dividir esse por 5 e vou dividir esse por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá Y, já não sei. Vai dar 20. Faz a continha, qualquer coisa. 5/20. O que eu me dou conta? Que droga. Dá para simplificar de novo. Por o quê? Pelo 5 de novo, ó. Divide pelo 5 e divide pelo 5. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Tcharam, tchan, fez-se a luz. Eu cheguei mais uma vez no 1/4. Então, se vocês não conseguirem perceber de cara, vocês podem ir dividindo por números menores até chegar no menor número possível. Porque o 1 e o 4, eu não tenho mais por quem simplificar. Essa é a fração que originou as demais. Na próxima questão, não sei se é a próxima, deixa eu ver uma coisa. Não é essa. É a questão 6. Na questão 6, eu vou trabalhar com vocês, revisar um pouquinho mais aprofundado o que é essa fração irredutível. Que parece bobagem, mas não é. Porque é bem essas coisinhas que às vezes nos pegam. E agora, vocês já viram a resposta. A letra C a gente já eliminou. Aí a gente ficou entre a letra D e a letra E. Vamos ver a letra D, o que eu tenho. Eu tenho que, supondo que eu não soubesse, 0,018
é igual a 12%, 12% de vezes 0,15. Resolve aqui, ó. 0,18 é igual a 12% é 100 é voltar 2 casas. 0,12 vezes 0,15. E aí, 0,018 pode ser o resultado da multiplicação de 0,12 por 0,15? Sim, mas eu não vou fazer porque eu tenho preguiça. Eu deixo de molho e vou para a letra E. Falei brincando. Não, na verdade não foi brincando, eu tinha preguiça de fazer mesmo. Mas no dia da prova, ter essa preguiça, entre aspas, é estratégia, pessoal. Às vezes a gente pensa assim, ó, que é a Mulher Maravilha, que é o homem não sei o quê. Galera, a capacidade de concentração de vocês é limitada. Eu gosto sempre de fazer a comparação com a bateria do celular. Vocês chegam na prova, no início, vocês estão com 100%. Funciona que é uma maravilha. Com o passar do tempo, por melhores que vocês sejam, por mais que vocês saibam, vocês começam a trabalhar com bateria fraca. E como é que um dispositivo, como é que um celular, como é que um computador funciona com bateria fraca? Funciona meia boca. O meu celular, pelo menos, ele já leva bem mais tempo quando ele está com pouca bateria. Vocês são assim. Então, guardem a energia de vocês para fazerem outras questões, não para fazer uma conta como essa, que eu posso ser espertinha e ir para a letra E para verificar se eu consigo eliminar de cara, eu já vou direto para a letra D, ou não. Então, a letra E a gente tem assim, 95 é igual a 17% de, ó, vezes 500. Então, vamos resolver. O que eu corto? Ó, corto esses 2 zeros com esses 2 zeros. E aí eu fiquei aqui, 95 é igual a... Quanto que é 17 vezes 5? Isso é bem fácil de fazer. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, eu fico com 8. 85. 95 é igual a 85? Não. Então, eu tenho certeza que a única alternativa que pode ser a correta é a letra D. Ai, professora, mas eu faria a letra D para garantir. Tudo bem, eu trouxe o exemplo do celular. Se vocês se sentem mais seguros fazendo, não é o fim do mundo, mas a longo prazo e para as outras matérias, o ideal é que vocês se poupem. Fazer, mesmo que seja uma coisinha mínima, e aqui não daria tanta diferença, mas fazer esse 17 vezes 5 é um pouquinho mais fácil que o 0,12 vezes 15. Isso é um pouquinho, mas tem questões que a diferença vai ser muita. Então, vão pelo que é mais fácil, pelo que poupa a energia de vocês. Questão 5 é assim, ó, puf, paft, puff, bem rápida. Inclusive, ela era no estilo CESP, certo ou errado. Não é CESP, é Instituto. Mas eu coloquei para buscar a interpretação. É uma questão que cobra que o aluno saiba razão e proporção. Nós temos assim, considerando os conhecimentos em matemática, julgue como C certo ou R errado o item a seguir. Para escrever o número 1500 como a soma de dois números que estão na razão. De 2 para 1, devemos usar os números 150. Uma questão facílima. Para quem? Para quem soube interpretar. E eu trouxe essa questão para trabalhar com vocês um outro ponto, que depois de resolver, vocês vão entender o porquê. Que é o que eu coloquei como dica. Enxergamos o que já foi visto com maior facilidade. Aguenta firme, vai ter até uma historinha. Caiu essa questão. O que ela está me dizendo? Ó, leia com atenção. Por isso que vocês não podem ter celular agora. Para escrever o número 150, como a soma. O que é a soma? Soma é mais. Como a soma de dois números.
Então, eu vou ter um número somado aqui, com mais um número aqui, que vai resultar, essa soma, em 150. Dois números que estão na razão de 2 para 1. Essa questão exigia que o aluno soubesse o que é a razão de 2 para 1. O que é a razão de 2 para 1? É o quanto que o 2 tem de diferente do 1. O que é a razão de 2 para 1? A razão de 2 para 1 é a mesma coisa que 4 para 2, que 10 para 5. Ó, razão de 2 para 1, um é o dobro do outro. E aí ele me diz, se esses dois números somados resulta 150, e 1 é a razão, e eles estão na mesma proporção que 2 para 1, esses números são o 100 e o 50. Certo ou errado? Certo. Porque o 100 e o 50, ó, um é o dobro do outro. Eles estão na razão de 2 para 1. Isso são múltiplos. Ó, essa daqui seria a minha fração irredutível. E aqui eu tenho múltiplo. Multipliquei por 2. Multipliquei ambos por 5. Ó. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5. 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, 50. Razão de 2 para 1. Por isso que a alternativa está certa. Ó, não entendi. Entendi, professora. Agora eu vou ler bem rápido para vocês perceberem. Para escrever o número 150 como a soma de dois números que estão na razão de 2 para 1, devemos usar os números 100 e 50. Sim, certo. Uma questão bem... Vocês viram como não precisa ser ou ser matemático, ou quanto ser do direito não me impede de acertar essa questão. Eu tinha que saber 100 e 50. Não é um cálculo, não é uma questão de duas folhas fazendo multiplicações. Agora, o porquê, além do ponto da interpretação, por que eu trouxe essa quinta questão e que eu coloquei esse quadrinho com a dica. Enxergamos o que já foi visto. Porque vocês perceberam que desde a primeira questão eu pintei algumas palavras. Eu pintei essas palavras porque eu gostaria muito que no dia da prova de vocês fossem pintando, no caso, sublinhando os valores. Vocês vão ter questões grandes, questões menores, que o olhar de vocês tem que ser seletivo. Sei que parece frescura, mas não é. Às vezes, ir pintando, ó, como 150. Eu acho que a tela está funcionando, eu vou direto. Razão de 2 para 1. Façam esse exercício de marcar. Acreditem. Isso é treino também. Não façam só no dia da prova. Imprimam provas, imprimam questões e façam. Fazendo esse exercício de marcar, vocês vão perceber que vai ser mais fácil de interpretar as questões. Quando vocês ficam com todas as informações aí, dá aquela sensação, como eu começo essa coisa? Se vocês têm os números, parece que assim, ó, que limpa. Dirigir em um dia de sol, um dia super bonito e um dia nublado. A coisa fica... Ou quem usa óculos, ter o óculos sujo. A gente vai, mas vai meio que... É isso. As provas, as questões de vocês, elas vêm assim, ó, óculos sujo. Sublinhem. Isso vai ser limpar os óculos de vocês. Questão 6. Também busca razão e proporção. Dois prédios, A e B, possuem 27 e 36 andares, respectivamente. A razão entre a altura do prédio A com a altura do prédio B, nesta ordem, será representada pela seguinte fração irredutível. Uma questão facílima, muito fácil, que busca o conceito do que é razão. E eu trouxe para lembrar vocês do que é fração irredutível. O que é isso? É a fração que origina... Vou fazer uma coisa.
Vamos supor que isso sejam pizzas. Então, eu vou dizer assim, que certo dia eu comi isso daqui, dessa pizza cortada em 4 fatias. Eu posso dizer que eu comi a metade, mas se eu considerar os pedaços certinho, eu vou falar que eu comi 2/4 da pizza. Tinham 4 pedaços, eu comi 2. Essa pizza do mesmo tamanho, eu fiz o quê? Eu comi 1, 2, 3, 4 pedaços. Eu comi mais, deixa eu colocar aqui, pizza A e pizza B. Eu comi mais a pizza B do que a pizza A? Porque na pizza B eu comi 4? Não, porque a pizza B ela estava cortada em mais pedaços. A pizza B tem 8 pedaços. De 8 pedaços eu comi 4. Isso é a mesma coisa, escrito com frações diferentes. Alguma dessas frações é a chamada fração irredutível? Não, nenhuma delas. Por quê? Porque eu posso tornar ainda menor. Quem é a fração irredutível do 2/4 e do 4/8? É o 1/2. Essa é a fração irredutível. É essa fração aqui que eu tenho que chegar nas minhas questões, sempre. Como que eu sei que o 2/4 é a mesma coisa que o 4/8, que é a mesma coisa que o meio? Pensando na pizza, fica bem fácil de ver por que o 2/4 é a mesma coisa que o 4/8. Porque ambos são meia pizza. E agora eu vou cortar essa mesma pizza agora, ó, em 2 fatias. Lá. Dane-se ficar cortando em um monte. Vou chegar, cortar a pizza no meio e comer meia pizza de uma vez. Quanto que eu comi aqui? 1/2. Agora sim, essa é a fração irredutível. No dia da nossa prova, o que a gente faz? A gente fica desenhando pizzas nas frações? Não, a gente simplifica. Se eu tenho 4/8, como é que eu faço para achar a fração irredutível? Eu simplifico. Olha que legal, ambos são divisíveis por 4. Daí do 4/8 eu chego no 1/2. Aqui, ambos são divisíveis por 2. Aí eu chego no 1/2. Isso é fração irredutível. Então, depois dessa explicação de pizzas, que eu acho que é bem didática, assim, a gente consegue perceber o que é múltiplos, frações que não são irredutíveis, vocês vão saber responder de olhos fechados. A questão diz que eu tenho 2 prédios. Um é o prédio A e o outro é o prédio B. Ela me fala que a medida do A é 27, ou melhor, 27 andares. E que o B é 36, respectivamente, quer dizer, o primeiro para o primeiro, o segundo para o segundo. O exercício quer saber qual é a fração irredutível que representa a razão dos andares do A para o B. O exercício quer que eu simplifique. Então, vamos simplificar. Por quê? Eu consigo ver que ambos são divisíveis por 3. Então, vamos dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 36 dividido por 3, 12. O que aconteceu? Eu posso simplificar mais uma vez. Por quem agora? Coloco o 3 de novo. Se não tem tu, vai tu. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Eu consigo simplificar ainda o 3 e o 4? Não dá mais. Por isso que essa é a fração irredutível, que é a letra A. A, G, acertamos. Agora a questão 7. Essa é a questão sobre regra de 3. E é uma das questões mais difíceis que nós vamos resolver hoje. Regra de 3. Então, aguentem firme que já estamos quase acabando. Não olhem celular. Pensem que isso vai, que no dia,
Vá que no dia da tua prova cai uma questão de regra de 3 que tu acha que sabe, porque todo mundo acha que sabe fazer regra de 3, e que eu vou fazer talvez o contrário. Tentem, se vocês não estão, antes de assistir a explicação, resolvam essa questão aqui sozinhos. Vocês vão ver, regra de 3 não é tão simples. Por que não é? Pela mesma história dos problemas de porcentagem. A banca sabe que regra de 3 é uma coisa que, no geral, os alunos dominam. Então, ela vai tender a complicar. Essa questão eu tenho, e eu já pintei as palavras bem estratégicas. Para fazer uma viagem de férias para o litoral, uma agência de turismo cobra 20 mil. Então, vamos pôr os valores. 20 mil. Por um pacote com 30 pessoas. 30 pessoas. Não precisava ter posto tão grande. E nessa viagem, ela é de 12 dias. Regra de 3 é isso, é eu ter informações. 20 mil, 30 pessoas, 12 dias aqui, ó. Aí, qual é a segunda situação? Regra de 3, nós sempre temos que ter uma informação completa. Valor, pessoas e dias. Aí a minha segunda situação é, um grupo, na verdade, não é de 30 pessoas, são de quantas? 36. Então, são 36 pessoas. De uma empresa, foi lá, negociou e conseguiu o mesmo pacote, eles vão para o mesmo lugar, com essa agência, mas com um desconto de 2 mil. Então, eles vão pegar esse mesmo pacote, mas eles não vão pagar 20 mil, eles vão pagar 18 mil. Por quê? Porque eles conseguiram um desconto de 2 mil. O pacote deles é esse com 2 mil de desconto. E o que tem de diferente? Agora, o que o problema quer, eu nem preciso ler o resto, é que eu saiba quantos dias eles vão pagar nessa nova situação. Então, o problema atrás, com desconto de 2 mil, porém, foram alterados, e olha aí, ó, proporcionalmente, já vou explicar o porquê que eu deixei verde, os dias de duração da viagem. Dessa forma, eu quero saber o número de dias da viagem dos 36 funcionários. O que esse problema, alguns de vocês poderiam estar pensando? Assim, que não posso colocar o 18 aqui porque não é a mesma viagem, ou nem sei muito bem como explicar, mas o proporcionalmente me diz o quê? Que é o mesmo passeio. Que eu tenho uma situação que é assim, ó. Pensem, estamos nós lá negociando com uma agência de turismo. Aí a pessoa fala, criatura, tu vai pagar 20 mil, vocês vão ir em 30 e vão ficar 12 dias felizes da vida fazendo festa. Daí eu digo assim, não, porque o meu grupo não tem 30, nós somos em 36. O que vai acontecer? Já vai mudar o valor, isso é certo. Mas aí eu digo assim, e olha só, a gente não tem 20 mil, é 18 mil. O que a mulher ou o homem que está me atendendo vai fazer? Tá, vocês têm mais pessoas e vocês têm menos dinheiro. Se vocês querem esse pacote aqui, vocês vão ficar menos tempo. Essa é a lógica. Então, esses 2 mil de desconto não quer dizer que eles ganharam uma vantagem. Está escrito que foi proporcional. Esses 2 mil é o que? Eles não têm os 20 mil, eles têm que pagar 2 mil de desconto a menos. Que esse desconto deu uma ideia que era uma vantagem. Não é. É uma outra situação. Não sei se vocês ficaram com essa dupla interpretação. Eu comentei porque eu fiquei quando eu fui ler. Regra de 3, o que a gente faz? Escreve x igual, coloca os valores. E eu tenho uma notícia muito boa para contar para quem? Para vocês que não gostam de multiplicar. Nós vamos resolver esse problema aqui sem fazer uma conta. Acreditam? Sim, sem uma continha. Vejam, e regra de 3 não é para fazer conta. Quando a gente usa esse método aqui. Estruturei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer
isso, vamos dizer, um dos vetores com o meu x. Depois eu faço pessoas com dias. Ou eu posso até começar pessoas com dias, depois eu vou para dinheiro com dias. O que importa é que eu sempre analiso de 2 em 2 com o que eu quero descobrir. Quem eu quero descobrir é esse x aqui. Então, vou começar aqui pelas pessoas. Imagine, esqueçam o dinheiro. Só olhem para cá. Do 30 para o 36, o que aconteceu? 30 para o 36, subiu, aumentou. 30 para o 36. Números de dias. Ó, nós, imaginem, lá sentados, negociando. Se 30 pessoas, ficam 12 dias. Se nós formos com 36, o que é a tendência? Meu filho, mais gente, menos dias, né? Se é um pacote, é um valor individual. Quanto mais pessoas, se eu quiser pagar a mesma coisa, proporcionalmente eu vou ter que ficar menos dias. Não existe milagre. Eu tenho uma aluna que sempre me diz, eu nunca esqueço. Prof, ela me fala, não existe almoço grátis. É isso mesmo, não existe. As coisas não caem no céu, alguém paga. Então, aqui aumentou o número de pessoas, vai diminuir o número de dias. Isso é uma regra de 3 inversa. Um aumenta, o outro diminui. Regra de 3 inversa é fácil. Por quê? Eu coloco em cima o que está em cima, embaixo o que está embaixo. Quem está em cima aqui? O 30 e o 12. 30 e o 12. E quem está embaixo? O 36. É copiar e colar. Regra de 3 inversa. Quem está em cima, os dois números que estão em cima, vem em cima. Quem está embaixo, vem embaixo. Já usei, eu posso até riscar, ó. O 12 também. Pronto. Resolvi pessoas. O que eu tenho que fazer? Esquece as pessoas e vamos analisar a grana. Do 20 mil para o 18, o que aconteceu? Diminuiu. Agora vamos pensar. Se 20 mil, eu fico 12 dias. Nosso grupo fica 12 dias. Com 18 mil, nós vamos ficar mais ou menos dias? Claro que menos dias, né? Menos dinheiro, menos dias. Diminui o dinheiro, diminui os dias. Ó, os dois descem ou aumentam junto. Quando os dois descem juntos, ela é proporcional. Regra de 3 inversa é quando um sobe e o outro desce. Quando os dois descem ou sobem, ela é direta. E a regra de 3 direta a gente faz, ó, de forma cruzada. Eu gosto de brincar assim, ó, que a regra de 3 direta, ela é legal. Façam assim, ó, um L, assim é melhor. Ó, um L de legal, ela é legal. O que é isso, ó? Eu faço o que está na linha do X com o que está na coluna do X. Então, nós estamos analisando esse e esse, ó. Quem vai em cima? Quem vai em cima é o que é legal, ó, na linha e na coluna do X. Quem é que está na linha do X? Isso daqui, vou até apagar. Isso daqui a gente já resolveu. Esqueça. Quem eu tenho? Eu tenho o 1.800. Então, coloco 1.800 aqui. Não é mais o copiar e colar, ó. É o L, ó. Um L. L de legal. Um L virado. Legal. Esse vai aqui. Quem vai em cima? Quem está na linha e na coluna. Legal. 12. E eu divido por quem sobrou. Quem é que sobrou? O 20 mil. Lembrando, a direta era quem está em cima vai em cima, quem está embaixo vai embaixo. Desculpa, essa era a inversa. A direta é legal. Legal é quem? É o L. É o que está na coluna e o que está na linha vai em cima, ó. Esse daqui é o legal. Acabei. Organizei os números. O que eu faço agora? Eu vou fazer essa conta do inferno. Não, porque nós não vamos fazer nenhuma conta. Coloquei os números. Eu tenho uma multiplicação com uma divisão. Já pensou resolver tudo isso? Deus o livre.
O que nós vamos fazer? Será que eu ouvi simplificar? É, isso aí. Eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Eu vou cortar esse 0 com esse 0. E agora eu vou cortar esse 36 com 3. Ó. Sobrou 3, né? Mais 30. 36 dividido por 3 dá quanto? O 3 some e aqui dá 12. Simplifiquei. Olha que lindo! Eu vou cortar esse 12 com esse 12. Numerador com denominador, a gente simplifica. Some 12, some 12. Eu fiquei agora com o 18, o 12 e o 2. E eu acho que eu fiz alguma coisa errada. 12 vezes 18 dividido por 20 mil. Porque acho que não vai dar o resultado. É, o que eu fiz de errado aqui? Ai, tá. Eu repeti 2 vezes o 12. Eu não repito, eu já tinha posto o 12 aqui. Tá, pessoal? É o que está na coluna e o que está na linha. Então, seria o 12 e o 18 mil, mas eu já tinha posto o 12 antes. Então, eu não posso repetir. Esse 12 não existe. Tá? Entenderam? Ó, aquele 12 é esse 12 aqui. Sobrou quem? Sobrou o 18 e o 2. Quanto é que é 18 dividido por 2? É 9. Acabou. Quantas contas eu precisei fazer? Nenhuma. A resposta é 9. O que eu quero? Dias. 9 dias. Alternativa D. Por descargo de consciência, como eu fiz essa confusão, eu vou refazer de novo a simplificação para vocês. Só acompanhe. Se alguém ficou, me perdi, agora eu faço bem rapidinho. Então, a gente organizou x igual. O que a gente sabe? Aqui tinha o, deixa eu ver, 30 e 36. 30 e 36. A gente fez antes pessoas e dias, e nós descobrimos que é... deixa eu ver, não lembro, vou ter que fazer. Pessoas e dias, diminuir, aumentou o número de pessoas, diminui o número de dias. Inverso. Se é inverso, vai o 30, o 12 e o 36. Que está em cima, o que está embaixo, embaixo. Já usei esses valores. Agora eu vou dinheiro e dias. Do 20 mil para o 18, diminuiu. O número de dias com menos dinheiro vai diminuir também, é direta. Direta é legal. É o que está na coluna, faz o L. O 12, já coloquei, não repito, eu já usei. Com quem? Com 18 mil. Isso é quem vai aqui em cima. Quem é que vai embaixo? Quem sobrou. Quem é que sobrou? O 20 mil. Agora eu não faço esse cálculo, eu simplifico. Simplifico quem? Eu começo sempre cortando os zeros. Corto esses zeros com esses zeros. Antes eu simplifiquei de um modo. Agora eu vou até mudar para vocês perceberem que não tem caminho certo. Ou melhor, não existe um único caminho. Simplificando, vocês sempre vão chegar ao resultado correto se vocês respeitarem a regra. Agora eu vou cortar esse com esse. Ó. Corta esse zero com esse zero. Agora não é mais 30, é 3. Não é mais 20, é 2. Agora eu vou cortar esse 12 com o 2. Ó. Corta o 12 com o 2. O 2 some, o 12 fica 6. Porque 12 dividido por 2 é 6. Agora eu vou cortar quem? Agora eu vou cortar o 36 com o 6. 6 vai sumir e no 36 vai ficar 6. Por quê? 36 dividido por 6, a resposta é 6. Então, eu tenho 3, o 18 e o 6. Posso simplificar mais alguém? Sim. Quem? O 18 e o 6 ou o 13 e o 6. Tanto faz. Vou simplificar o 18 com o 6. 18 dividido por 6 dá 3. Quem sobrou? Esse 3 aqui com esse 3. 3 vezes 3, 9. Cheguei da mesma forma. Fiz caminhos diferentes, fui cortando tudo para chegar no 9. Isso me permitiu
fazer nenhuma conta, que era a intenção. Vamos agora para o oitavo. Então, o oitavo e o nono exercício... na verdade, acho que são os últimos... Tá, então o 8, o 9 e o 10, que é assim, o 10 vai ser rapidão, se vocês já estão cansados. Agora não é mais de matemática, é de raciocínio lógico. O exercício 8 é um modelo de problema que eu imagino que seja algo muito parecido que vocês vão se deparar. E a questão 9 também, é lógica posicional. O 8 pode ser que seja um pouquinho mais difícil. O 9 e o 10 vai ser o fechamento da aula, nós vamos fazer em segundos, bem rápido. Então, vamos lá para os últimos exercícios. Questão 8. 4 jogadores, Alan, Breno, Cristiano e Douglas, em uma disputa online, participam da partida final de um jogo. Ao término dessa partida, os resultados apontaram que um desses jogadores conquistou 96 pontos, o outro 80 e o outro 126. Sabe-se ainda que o Alan conquistou uma pontuação inferior à conquistada pelo Douglas, que o Douglas conquistou uma pontuação inferior a 100 pontos. E a pontuação do Breno foi superior a 100 pontos e também foi superior à pontuação do Cris, em 10 pontos. Com base nessas informações, nessa disputa, o que eu posso afirmar? Tcharam! Então, esses problemas são aqueles que eu gosto sempre de brincar. Quem é nosso aluno lá nas aulas de raciocínio lógico sabe, vai até, ou já viu em alguma live, vai lembrar que eu coloco esse desenho aqui, ó. O que é isso? É um sol? Não, é uma aranha. Deixa eu, sei lá, acho que a aranha não tem antena, mas a minha vai ter. Eu vou colocar uma aranha, eu vou colocar uma lua bem feliz, com o nariz. E eu vou colocar uma estrela. Aí eu vou colocar o quê? Lua, aranha e estrela. Ai, professor, é sério que tu tá fazendo isso? Sim, é sério. É sério porque eu quero dizer para vocês que esses problemas são aqueles problemas nos quais vocês não vão saber qual característica é de qual coisa e o trabalho de vocês vai ser vir aqui e perceber, isso é a aranha, isso é a lua e a estrela é aqui. Vocês vão ter que ligar as informações. Isso daqui é uma versão fácil disso daqui. Portanto, quando que vocês vão fazer a chamada tabela de hipóteses, que é o caminho para resolver esses problemas? O primeiro ponto é quando vocês perceberem que vocês têm características para descobrirem de quem é. Quando vocês tiverem isso daqui, vocês vão fazer o que eu vou trabalhar com vocês agora, que é a chamada tabela de hipótese. Como que nós montamos uma tabela de hipótese? Nós montamos fazendo uma tabela. Então, nessa tabela, a gente coloca os elementos que nós queremos cruzar. Um na coluna, o outro na linha. Tanto faz, não importa. Eu vou colocar na linha os nomes. Eu tenho o Alan, o Breno, o Cris e eu tenho mais quem? O Douglas. Tá, coloquei os nomes. Poderia ter posto nas linhas. E agora eu tenho valores. Esses valores são o quê? Pontos em um jogo. Eu tenho 96. Eu tenho 80 e eu tenho 126. 80 e eu tenho 126. Quando eu monto a minha tabela assim, eu pergunto a vocês, ela está certa ou está errada? Se vocês entenderam o meu desenho, que foi infantil, vocês sabem me responder
o porquê que essa tabela está errada. Porque eu não... Errada entre aspas. Porque eu não tenho 1 para 1. Se eu tenho 3 números e 4 pessoas, o que está faltando? Está faltando algum valor aqui embaixo que o problema não me deu. Então, é porque eles esqueceram? Não. Eles não deram porque eles não quiseram e isso não vai impedir. Eu vou colocar um ponto de interrogação. Não sei, em algum momento o negócio vai funcionar. Montei a minha tabela de hipóteses. O que eu faço? A regra é, eu só marco, mesmo que o nome seja tabela de hipóteses, eu só marco o que eu tiver certeza que não é ou que é. Só o que eu tenho certeza. Tabela de hipóteses, eu não marco hipótese. Então, vamos ler e ir marcando. Vou marcar com a caneta preta. As informações começam... Aqui, ó. Sabe-se ainda que, vem comigo, o Alan conquistou uma pontuação inferior à pontuação do Douglas. O que eu sei? Se ele me disse que o Alan conquistou uma pontuação inferior ao do Douglas, ele me disse quanto que o Alan conquistou? Não. Ele me disse quanto que o Douglas conquistou? Não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se o Alan conquistou uma inferior ao Douglas, o Alan não pode ter conquistado 126, porque é o número mais alto. E como ele conquistou uma inferior, eu não sei se foi o 96 ou 80, mas eu sei que não foi o 126. Da mesma forma, se o Douglas conquistou uma pontuação superior ao do Alan, o que eu sei? Que o Douglitas não conquistou os 80. Porque se é superior, o menor número é 80, tem que ser o 96 ou o 126. Só marco o que eu tenho certeza. Não sei se é o 96 ou 126. Mas eu sei, ó, que o Douglas, coluna do Douglas, com certeza não é o 80. É isso que é lógica. Eu adoro, eu acho muito legal isso. Aqui é aquele momento assim, ó, é ler as entrelinhas. Não vai estar escrito assim, o Douglas não fez 80, o Alan não fez 126, não. Vai estar escrito algo assim que vocês vão perceber as entrelinhas. Esse problema é difícil. Vamos para o segundo. Douglas conquistou uma pontuação inferior a 100 pontos. O que sobrou para o Douglas? Ou o 96 ou o 126? Como ele me disse que ele conquistou inferior a 100 pontos, e o Douglas não pode ter conquistado os 126. Como eu não tenho outro dado, a gente está trabalhando só com esses valores, eu concluo que o Douglas conquistou os 96. Tá, professora, mas eu não tenho outro dado. Sim, é bem por isso, a gente vai deixando. Eu vou trabalhando com os valores que eu tenho e as informações. Agora, quando a gente descobre uma informação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar toda a linha ou melhor, eliminar toda a coluna, porque o Douglas não tem mais nenhuma pontuação, e toda a linha, porque ninguém mais fez 96 pontos. O Alan não fez, o Breno não fez, o Cris não fez, porque quem fez foi o Douglas, ó. Então, eu acabei de descobrir que o Douglas fez, vou pôr aqui, 96. Vamos para a próxima. Douglas conquistou uma pontuação inferior a 100 pontos e a pontuação de Breno foi superior a 100 pontos. Breno, ó, o Breno não pode ser 96. Foi, vamos ler tudo, Breno foi superior a 100 pontos e também foi superior à pontuação do Cristiano em 10 pontos. Então, se o Breno começa, foi superior a 100 pontos. Breno, o que sobrou para o Breno? O 80 e o 126. Se foi superior a 100 pontos, não é o 80. Opa, deixa eu colocar a mesma cor, senão vai ficar estranho. O Breno não pode ser o 80. Aqui eu não sei quanto é. O Breno vai ser o 126. Tcharam! Se o Breno fez 126 pontos,
Ó, Breno, 126. Ninguém mais fez 126. Mas eu tenho mais uma informação. Foi superior a 100 pontos e também foi superior, ó, a pontuação do Cristiano em 10 pontos. O Cristiano, quantos pontos ele fez? Ó, superior do Cristiano em 10 pontos. O Cristiano pode ter feito 80? Não, porque aí o Breno teria que ter feito 90. Isso significa que o Cristiano é a pontuação que nós queremos saber. A do Breno foi superior em 10 à do Cristiano. Isso significa que o Cristiano fez 116 pontos. É a única alternativa. Perceberam como a gente não tem que ter angústia para descobrir o que não chegou na hora certa? Assim eu descubro que, deixa eu ver, o Cris fez 116 pontos. Breno superior em 10 ao Cristiano. Ninguém mais fez 116 e o Cris não fez mais nada. Sobrou para o nosso amigo Alan os 80 pontos. Acabei. Alan fez 80, o Breno 126, o Cris 116 e o Douglas 96. Alternativas. Cristiano conquistou uma pontuação inferior a 100. Cris inferior a 100? Não, Cris foi 116. Risca a letra A. Letra B. Douglas conquistou mais pontos do que o Cris. O Douglas conquistou mais pontos do que o Cris? Não, elimina a letra B. Letra C. Alan conquistou 80 pontos. Sim, letra C. E a letra D? Douglas conquistou mais pontos que Breno. O Douglas conquistou mais pontos que o Breno? Não. O Douglas conquistou menos pontos que o Breno. Uma questão, na minha opinião, um pouquinho mais difícil. Acorda, questão 9. Em uma urna havia 10 bolas, sendo 4 brancas, 3 verdes, 2 pretas e uma vermelha. Se forem retiradas dessa urna 5 bolas, e sabendo que nenhuma delas é preta, então o que podemos com certeza afirmar sobre as bolas que foram retiradas da urna? Chamo a atenção, por que eu coloquei essa questão? Porque às vezes, quando cai essa questão das cores das bolas em urnas, vocês acreditam que é probabilidade. Sendo que probabilidade não esteve no último edital. E eu acredito que não vai estar. Vocês não precisam saber análise combinatória e probabilidade. Eu acho. Minha aposta é que não vai cair no edital de vocês. Então, essa é aquela questão que ela não é matemática, ela é raciocínio lógico. E essa questão de raciocínio lógico, eu prefiro, sendo sincera, eu prefiro mais raciocínio lógico do que matemática em si, porque ela é muito lógica. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão concordar o quanto que isso é, o quanto que nós podemos compreender. Então, eu vou repetir pela terceira vez. Alunos do direito, vocês não são aqueles que buscam a interpretação dos fatos? Essa questão na prova de vocês vão fazer interpretação dos fatos. Nós temos 10 bolas. 4 são brancas. Aí eu tenho 3 que são verdes. Aí nós temos mais 2 que são pretas. E ainda eu tenho uma que é vermelha. Aí a questão vem e me diz assim: se forem retiradas dessa urna 5 bolas, dessa urna aqui que tem 10, nós queremos retirar 5. E sabendo que nenhuma dessas bolas que eu vou retirar, que pode ser preta. Então ele está me dizendo assim: bye bye, bolinhas pretas. O que eu posso afirmar com certeza? Eu não juro para vocês que quando eu fiz essa questão, eu não olhei para as alternativas. Porque isso daqui é mais manjado que... Deixa eu pensar o que é mais manjado. É que isso não é manjado.
sei lá, é mais tradicional que feijão e arroz. Isso daqui, ó, é assim, ó, é sempre a mesma coisa. E tanto em relação ao Instituto OCP, quanto eles adoram essas diurnas, o que eu sei? Olhem para o que vocês têm. Eu tenho 4 bolas brancas, 3 verdes e uma vermelha. Dessas bolas, o que vocês podem afirmar com toda certeza? Porque é isso que eles vão buscar. Isso é lógica dedutiva, indutiva. É eu verificar a partir das informações. Cara, se eu só tenho isso, eu não sei se ele vai tirar 3 vermelhas, uma branca, mas das 5 que ele vai tirar, a única coisa que ele sempre vai precisar tirar é pelo menos uma branca. Porque se ele retirar 3 verdes e uma vermelha, ele só vai ficar com 4. Então, se ele retirou 5 e se as pretas saíram da jogada, eu não sei o que acontece, mas uma coisa eu tenho certeza, que uma bola branca terá que ser retirada. Eu não preciso olhar nas alternativas, porque isso é o que não é uma questão que vem do vácuo, ela busca que eu saiba o que é a lógica dedutiva. Eu nunca vou saber, com essas informações, se ele retirou 2, uma e uma, se ele retirou 2, não sei. Mas que ele vai ter que retirar a branca, eu tenho certeza. E com isso eu nem vou olhar as demais, eu fico com a letra A. Pelo menos uma vai ser branca. Uma questão bem fácil também, que eu acredito que muitos de vocês acertaram e acertariam. E a última também facinho, porque vocês já estão cansados. 10ª questão. E olha só, eu botei até para vocês perceberem como, às vezes, vocês ficam, a professora selecionou questões muito fáceis. Não, não é. Era para cargo de pediatra. Ou seja, não era para, sei lá, o nível fundamental, o nível não. Essa questão buscava de nós. 6 amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro mais baixo e o sexto mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto? Sabendo que o primeiro mede 1,61 m, o segundo 1,63 m e a diferença se mantém. Pessoal, facílima essa questão. Ela envolve o quê? Matemática básica junto com lógica, porque ela me dá a posição. Isso é, a gente diz de forma... Está lá entre o que é lógica, saber relacionar os argumentos. Ela é lógica posicional. Isso nós vamos trabalhar em várias aulas, a gente vai distribuir em mesas. Essa é fácil. Eu não acredito que caia fácil assim. É muito provável que seja algo mais difícil. Então, ele diz que é do menor para o maior, né? Deixa eu voltar. Sendo o primeiro mais baixo. Então, coloquem assim, ó. Se o primeiro é mais baixo, esse é o mais alto. Para não se confundirem. Ele me diz que o primeiro tem 1,61 m. E esse tem 1,63 m e que esse padrão se mantém. Que padrão é esse? Que do 61 para o 63 aumentou 2. Então, o terceiro vai ter 65. O outro, 67. O outro, 1,69. E o sexto vai ter 1,71. Ele quer saber qual é o mais alto. 1,71, alternativa C. Bem fácil. Para não... Eu comecei fácil e terminei. E aí no meio a gente teve algumas questões mais difíceis. E eu fecho com vocês então essas questões. Eu coloquei aqui no lado, ó. Aqui vocês têm o meu contato no Instagram, se vocês ficaram com alguma dúvida. Podem entrar em contato. Se vocês gostaram, se vocês... O que é o importante agora? Vou reforçar mais uma vez. Eu quero que vocês tentem resolver essas questões sozinhos. Façam isso. É bem importante. Mesmo que pareça fácil ou que pareça muito difícil, testem. Vocês vão ter essa oportunidade. E agora, o que eu combinei com vocês, então, lembrando, quem for agora lá para o site dos aprovadores, ok? aprovadores.com.br e colocar o cupom MPRS
TEC vai ter um desconto. Então, o valor normal era R$ 1.640, vocês vão estar pagando R$ 825. E esse valor pode ser em 12 vezes, que aí fica 12 vezes de R$ 68,75. É um concurso que está aí, é um concurso que muitas vagas, assim, muita gente que está em busca, era um concurso aguardado. Não percam essa oportunidade. E não é tão difícil como a gente acabou de perceber até agora, mesmo que a maioria talvez não esteja tão familiarizada com a matemática. Foi um prazer passar esse momento com vocês. Espero que vocês venham a ser meus alunos, minhas alunas, no nosso curso. Um abraço e um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês.